Então, boa noite a todos. Espero que tenham descansado, que hoje é feriado aqui no Maranhão. E vamos hoje trabalhar um pouco a questão da avaliação econômica da integração, que foi o meu trabalho que eu fiz no mestrado, na dissertação, e defendi em 2007, onde a gente fez uma análise econômica determinística, que foram os dados reais lá da Embrapa Arroz e Feijão, do projeto de integração Lavoura Pecuária, e estocástica, que é onde a gente calculou o risco nas diversas combinações de integração, os cenários que a gente testou. Então, essa parte inicial, a gente vai fazer isso, apresentar esse trabalho meu de dissertação. Nós vamos ter, no segundo momento, umas questões sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Esse curso ele é voltado para quem já está formado, né? Mas todo ENAD, que é uma avaliação para classificação ou conceituação dos cursos, né, de agronomia, os das ciências agrárias, toda avaliação tem caído questões sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Então, no segundo momento, eu vou tentar passar essas questões, né, aqui e discutir elas com vocês, para a gente também fazer uma avaliação, né, do que a gente viu até agora. Tudo bem? Então, vamos continuar e dar início aqui. Fiquem à vontade para vocês interagirem, fazer perguntas, né, essa parte econômica, o que tiverem de questionamento, vocês fiquem à vontade para interagir. Então, a minha dissertação eu fiz na Universidade Federal do Goiás, né, na região do Cerrado, onde a Embrapa desenvolveu dois sistemas de integração, que é o sistema Barreirão, na década de 90, onde foi um sistema desenvolvido para atender as demandas dos pecuaristas que estavam com suas pastagens degradadas, e posteriormente no ano 2000, 2001, foi lançado o sistema Santa Fé. Beatriz, você pode só tentar desligar o meu áudio aqui, fazendo um favor? Então, a gente sabe que essa região do Cerrado ela tem um potencial de 205 milhões de hectares. Foi a última fronteira agrícola, né, do país e do mundo, né? E a Embrapa ela tem um grande protagonismo quando ela conseguiu tornar as áreas de cerrados produtivas, né, que tinham uma limitação, principalmente de acidez, presença de alumínio no solo. Então, com a calagem, gessagem, as pesquisas da Embrapa conseguiram, né, tornar esses 205 milhões de hectares disponível, né, para a produção, principalmente as áreas que já estavam abertas, né, respeitando toda a legislação ambiental, né, e o que acontece é que em grande parte dessas áreas que tem esse grande potencial, né, de produção em sistemas integrados de produção, grande parte elas estão em degradação, principalmente as pastagens. Então, a integração ela veio para tentar interagir e melhorar, potencializar essa produção. Eu acho que se diminuir assim, ó. Não, tudo bem. Para diminuir mais um pouco, eu acho que está tranquilo. Tá, tudo bem. Então, deixa eu continuar aqui. Vamos, eu vou continuando, depois a gente tenta. Então, o projeto de integração, no qual eu fiz esse estudo, né, econômico, ele consiste numa rotação em um período, a área ocupada com lavoura. Quais são as lavouras utilizadas no período chuvoso? Soja, arroz e milho. No intervalo dessa soja
para o arroz, o período seco, é feito um feijão irrigado, né, uma entre-safra de feijão, e no intervalo do arroz para o milho, também é feito esse feijão irrigado. Então, eu tenho aí duas entre-safras de feijão. A terceira entre-safra, que é o milho com o capim, aí passa já a ficar a pastagem estabelecida, então essa pastagem ela vai ser usada nos próximos 3 anos. Então, essa integração, a gente fez a modelagem técnica e econômica de todas essas atividades, né? Para fazer a avaliação tanto determinística, que são os dados reais praticados, quanto estocástica, né? Então, a gente precisou fazer os ciclos das culturas, né? De soja, arroz, milho, e depois a gente fez o ciclo da pecuária também, onde na Embrapa, no projeto da Embrapa, é feito um teste de desempenho de touros jovens, né? Mas a gente sabe que a pecuária brasileira, né, ela é uma pecuária de produção de carne. Então, a gente fez uma avaliação que os dados desses bovinos, né, de alto valor genético, se o ganho e o que estava gastando para produzir seria economicamente, né, com o gado de corte, né? Então, a gente fez são os cenários que a gente testou, que eu vou apresentar mais na frente para vocês. Então, o que nos levou, né, a fazer esse estudo era a carência de estudos de viabilidade econômica, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, né, as pesquisas elas já vêm se preocupando, né, com os estudos de viabilidade, porque a pesquisa precisa validar, né, até quando eu estava no mestrado, eu tive a oportunidade do meu orientador, o professor José Ferreira Noronha, que Deus o tenha, ele dizia o seguinte, que a pesquisa, né, antes daquela época que a gente estava ali no mestrado, ela não se preocupava com a questão econômica, porque ela usava a teoria da produção, né? E a teoria da produção, ela quer otimizar a utilização dos fatores fixos e variáveis. E quando eu coloco o preço desses fatores fixos e variáveis, eu tenho o custo de produção. Mas com o passar dos anos, né, essa avaliação econômica ela é fundamental dela ser validada ainda na pesquisa, né? Então, hoje em dia, todas as pesquisas vêm com essa preocupação também, né? Até porque a agropecuária brasileira ela tem uma grande competitividade, né? E uma grande importância também para o produto interno bruto brasileiro devido às suas exportações, às exportações das commodities, né? Então, a pesquisa hoje ela tem se preocupado. Então, naquela época, a gente tinha essas carências de estudos de viabilidade econômica, né? E isso poderia ser feito utilizando uma ferramenta de modelagem. O meu orientador, o professor Reginaldo, né, Santana Figueiredo, é um grande especialista em modelagem, né? Então, ele foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, é da engenharia da produção, então, da computação, então ele tinha essa expertise em modelagem. E eu conhecia a parte técnica, né? Eu fiquei nesse projeto durante 7 anos, então eu sabia o dia a dia, o que acontecia, né, com as lavouras de soja, arroz, milho, e dentro da pecuária eu participava também de todo o manejo, né, dos bovinos no teste de desempenho de touro jovem. Então, sabendo disso, a gente trabalhou durante 40 dias, 10 horas por dia, um do lado do outro, na frente do computador, para a gente transformar todo esse conhecimento técnico que eu tinha em modelos matemáticos, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Mas com a finalidade de fazer a avaliação econômica, determinística, que são os dados reais, né, do projeto,
estocástica, que é o risco que a gente sempre escuta falar, e aí hoje eu vou mostrar como funciona esse risco, né? E a hipótese que a gente defendeu no nosso trabalho é que a integração, o projeto, a utilização do projeto de integração lavoura-pecuária, defendido ou pesquisado pela Embrapa, onde foi lançado o sistema Barreirão e os nossos dados são do sistema Santa Fé, ele melhorava o fluxo de caixa, né, da atividade dentro da propriedade, gerando uma sustentabilidade econômica na atividade agropecuária, né? A gente sabe que dentro dessa questão da sustentabilidade tem as questões ambientais, sociais, né, econômicas também que são importantes. E o objetivo principal do nosso trabalho foi fazer a avaliação econômica desse projeto utilizando o sistema de integração lavoura-pecuária, né, para recuperar pastagens degradadas, levando em conta a aleatoriedade das variáveis de maior volatilidade. E aí, essa variável de maior volatilidade, ela é importante para a gente calcular o risco. No nosso caso, do nosso projeto, né, ou da nossa dissertação, a gente levou em consideração que o preço da soja, do milho, do arroz e do boi, né, eram as variáveis de maior volatilidade. Então, a gente tinha um preço histórico, né, de todas essas atividades e essa variável foi definida como a de maior volatilidade, né? Tanto é que agora, né, nós estamos em 2023, os preços dessas commodities, elas caiu o preço, né? No período da pandemia, houve um boom aí do preço, né, da soja, passou de 3 dígitos, né, mais de R$ 100, o boi passou de R$ 300, aqui no Maranhão, nós estamos no mês de junho de 2023, o preço da arroba do boi está em torno de R$ 200, né? 204, 205, às vezes até menos, mas olha a diferença de um ano atrás que ela tinha passado de R$ 300, né? E como objetivos específicos, nós utilizamos a modelagem para analisar os índices agronômicos e zootécnicos do projeto de integração lavoura-pecuária, comparar os custos operacionais das culturas de soja e de milho dentro desse sistema com os disponibilizados, né, pela Seagro Goiás, né? Então, a gente tinha os custos de produção para ajudar na política de garantia de preço mínimo, né, nas agências aí reguladoras dessas políticas, que a gente também fez essa comparação para poder saber como estava o desempenho dos custos de produção em relação ao produtor rural. E aplicar indicadores econômicos para avaliar a viabilidade econômica da integração lavoura-pecuária praticada na Embrapa Arroz e Feijão, que era um centro de pesquisa, mas que se preocupava, né, que se preocupa em desenvolver pesquisas mais baseadas na realidade do produtor, né? A gente sabe que quando se faz pesquisa tem outras finalidades, né? De medir o que está se emitindo de gases, medir o estoque de carbono. Então, tem muitas outras variáveis a serem estudadas. Esses custos de pesquisa, de coletas, para outras finalidades, né, como solo, a parte genética animal, a parte bromatológica, de qualidade, de quantidade de forragem, eles não estão inclusos nessa pesquisa, porque o nosso intuito era fazer o estudo de viabilidade econômica, né? Então, a gente precisava pensar como o produtor faz essa lavoura da soja, essa lavoura do milho, né?
até porque depois todas essas lavouras, elas eram comercializadas também, né? E os animais, né, que participavam do projeto. Então, a integração, como eu falei para vocês, venho conversando, né, a importância da integração na recuperação de pastagens degradadas. Ela é uma das tecnologias do plano ABC, né? O Brasil hoje ele tem essa política de utilizar tecnologias que possam diminuir as emissões dos gases que causam o efeito estufa, né? Então, por vários benefícios, né, técnicos, econômicos, sociais e ambientais, esse de ser uma tecnologia mitigadora dos gases está dentro dos benefícios, né, ambientais, e a gente sabe que a gente precisava ter o estudo dessa integração da viabilidade econômica, né, e qual era o risco dessa integração. Então, é isso que eu vou mostrar nessa primeira parte para vocês. Entre os indicadores de avaliação econômica, a gente sabe que existem as medidas de avaliação econômica, né? Margem bruta, margem líquida. Nós utilizamos os 3 principais indicadores, né, de avaliação econômica: valor presente líquido, taxa interna de retorno, relação benefício-custo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar na metodologia quais foram os cenários que a gente utilizou na nossa avaliação determinística e estocástica, né? Então, a gente avaliou 8 cenários, e dentre esses 8 cenários determinísticos, 8 cenários estocásticos, nós avaliamos esses 3 indicadores, né? Taxa interna de retorno, valor presente líquido e relação benefício-custo. E, por fim, a parte estocástica foi que a gente analisou o risco, né, desses 8 cenários, né, onde a gente teve os resultados, né, de todos eles de forma estocástica. Para a gente fazer essa modelagem, que não era minha expertise, né, era a expertise do meu orientador, o professor Reginaldo Santana Figueiredo, ele utilizou um programa baseado na metodologia Systems Dynamics, que é o programa Stella, né? Então, é um programa que daqui a pouco eu vou mostrar as interfaces para vocês, e é uma interface interativa que a gente começa a traduzir os conhecimentos técnicos, tanto das culturas, né, da parte de agrícola, quanto os conhecimentos técnicos da parte de pecuária, e a gente começa a traduzir essa parte técnica em modelos matemáticos. Assim como a gente faz no Excel, né, a gente utilizou esse programa Stella, porque a gente passa a fazer uma avaliação dia após dia dentro do sistema, né? O que acontece no primeiro dia? No primeiro dia eu vou fazer a calagem, né? No caso da agricultura. Essa calagem, depois dessa calagem, precisa de quanto tempo de reação? 60 dias é o suficiente, né? Então, depois de 60 dias, o que vai ser feito? Então, eu sentei durante 40 dias, 10 horas por dia do lado do meu orientador, justamente falando tudo isso para ele, né? A gente só parava sábado e domingo. Aí ele dizia para mim, olha, não vai fazer nada, porque era muito intensivo, muita concentração. Eu tinha que passar para ele, para a gente ir montando os modelos e construindo esse modelo, que é o que eu vou apresentar agora para vocês, né? E no final gerou, né, um de aprendizado, né? Gerou uma grande experiência. Então, só para vocês terem uma ideia, o nosso trabalho ele foi desenvolvido na Fazenda Capivara, na Embrapa Arroz e Feijão, onde eu tive a oportunidade de morar nos 2 primeiros anos nessa fazenda de 2.000 hectares, né, que tinha um alojamento, e aí só depois do segundo ano é que eu fui para a cidade, Goiânia, quando eu passei no mestrado, né,
E aí eu fiquei lá durante 7 anos nessa desenvolvendo pesquisa e a pós-graduação na Universidade Federal do Goiás. Então, observem que aqui eu tenho um exemplo de uma safra, até hoje a Embrapa, né, tem toda essa infraestrutura e ainda até hoje vem rotacionando períodos com lavoura, períodos com pastagem. É uma Embrapa de arroz e feijão, mas o boi passa em todas as áreas da área da Fazenda Capivara, né, da Embrapa Arroz e Feijão. Por quê? Porque o monocultivo, ele passa a aumentar as incidências de pragas, doenças, né? E a quebra desse monocultivo através da rotação de culturas, né, com a pastagem, traz muitos benefícios, entre eles a formação de palhadas, né, para o solo, que eu comentei com vocês ontem, que vai proteger esse solo, né, a quebra do ciclo das pragas e doenças, né? Hoje mesmo pela manhã, o colega estava falando de um plantio de milho, bem aqui em Itapecuru, que teve uma incidência muito grande de lagarta. Quer dizer, mesmo tendo usado transgênico, né, que é resistente a 6 tipos de lagarta, né, a, aquele combate intensivo de milhares de lagartas acaba quebrando, né, vai reproduzindo e acaba selecionando, né, novos indivíduos que passam a ser resistentes àquela tecnologia, biotecnologia, né? E aí eles entraram com um controle para poder não afetar a produtividade do milho. Então, aqui são fotos lá da área, né? E a filosofia dessa integração nessas áreas, né, da Fazenda Capivara, é fazer essa rotação de culturas e pecuária, né? Então, inicialmente, depois de uma pastagem degradada ou uma pastagem com 3 anos e meio de utilização, a primeira cultura que se trabalha é a cultura da soja. É uma leguminosa, né? Então a gente tem todo um investimento com correção, se for preciso, preparo do solo, o ciclo, e ela, por ser uma leguminosa, tem essa capacidade, através da associação simbiótica, né, de fixar nitrogênio. Então, logo em seguida, dessa soja, no intervalo da soja para o arroz, é feito uma cultura de outra leguminosa também, o feijão irrigado, né? Então, o solo começa a ser bastante trabalhado, né, para poder, na segunda período chuvoso, vir com a lavoura de arroz, essa aqui de cima, né? E no intervalo dessa lavoura de arroz, quando tira a produção de arroz, é feito novamente o feijão irrigado e depois vem a lavoura do milho consorciado com o capim. E depois esse capim que tira a produção do milho, que pode ser tanto para grão quanto para silagem, né? Porque lá é feita uma terminação dos bovinos no sistema. Então, grande parte é feito para silagem. Aí essa pastagem ela fica sendo usada durante 3 anos, né? Então a gente fez avaliações, no meu doutorado eu fiz as avaliações agronômicas dessas pastagens de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, né? Então, fazendo um recorte em cada safra, né? A gente dividiu as áreas, por exemplo, 6 áreas de 17 hectares, em verão e inverno. Nessa parte de cima, vocês observam o verão, 50% das áreas ocupadas com lavoura e 50% com pecuária. E no inverno, apenas as áreas onde eu tinha soja e arroz são ocupadas com lavoura, e onde eu tinha milho com capim, no verão, no inverno, eu já tenho o capim
de primeiro ano, né? Que ele consegue, depois que eu tiro o milho, que eu faço a colheita tanto para silagem ou para grão, esse capim ele ainda pega o final da chuva, quando o milho começa a secar, entra a luz, então esse capim ele estabelece e acaba formando muito bem. E ele, 60 dias depois da retirada do milho, é possível já entrar com o animal para pastejar esse capim, principalmente para poder estimular o perfilhamento, né? Então, observem que no período do inverno, 33% da área ocupada com feijão, com lavoura, e 67% com pecuária. Outra particularidade é a questão do manejo. No período chuvoso, porque que no verão, né, que o período chuvoso é o verão, eu só tenho 50% da área ocupada com pecuária, porque a forragem está produzindo mais, então eu posso diminuir a área, disponibilizar um desses piquetes de 17 hectares, né? Uma dessas áreas de 17 hectares para a lavoura, né? Que geralmente, depois de uma pastagem de 3 anos e meio, inicia a lavoura com a lavoura da soja. Então, observe que onde eu tinha soja, no próximo ano, eu vou ter o arroz. E onde eu tinha arroz, no próximo ano, eu vou ter milho mais capim. Então, as áreas permanecem fixas, as atividades é que vão rodando, né, em cima das áreas. Sempre quando uma pastagem chega a 3 anos e meio, no próximo período chuvoso vai vir soja. O que acontece? Essa soja, ela é plantada em sistema de plantio direto. É feita uma análise, né, para ver se precisa de alguma correção, e essa correção ela é feita a tempo, né, de uma forma bem planejada, utilizando o gesso, que é para poder ter essa interpolação, né, nas profundidades maiores, e há uma percolação desse calcário corrigindo, né, e essa soja já é feita um plantio direto. Aí vocês poderiam perguntar, em momento nenhum é usado grade? Sim, é usado grade, né? Pode ser usado nesse momento aí, se precisar de uma incorporação de um calcário, mas principalmente quando é feito a lavoura do arroz, antes da lavoura do arroz, né? É o momento onde é feito a utilização da grade para ter uma melhor preparação e uniformização, né, do solo. Se tiver alguma dúvida ou algum questionamento, vocês fiquem à vontade, né, para participar. O ponto inicial para fazer uma modelagem, né, que eu falei para vocês, que é a transformação do conhecimento técnico em modelos matemáticos, é a gente ter um horizonte de planejamento. Então, esse diagrama, ele chama diagrama de Gantt, né, onde a gente fez um horizonte de planejamento de 1.185 dias, que equivale, né, a 3 anos, né, um ano de 365 dias, né? Então, eu vou só mostrar aqui com o cursor para vocês. Eu tenho aqui, na parte de cima desse diagrama de Gantt, o ciclo das atividades, onde eu tenho a pecuária, as duas fases da pecuária, a recria e a terminação, né? E aqui as culturas. Então, aqui dá para a gente ver que a recria, quando a gente desmama o bezerro, mais ou menos ali no mês de junho, né, no centro-oeste, é o período de desmama. Então, esse animal ele fica 11 meses aqui no sistema. Então, a gente considerou como o dia 1º a entrada desses bovinos no sistema, né? O que ficam 11 meses. Depois de 11 meses, é feito uma classificação. Como eu falei para vocês, são bovinos, é um teste de desempenho de touro jovem, né? Bovinos que vão ser reprodutores, vão ser avaliados geneticamente,
Os melhores avaliados, eles permanecem por 120 dias, que são terminados, e é feito um leilão, né, da Embrapa para comercialização dos tourinhos, com 24 meses, mais ou menos. E os outros animais? Os outros animais, eles retornam para suas propriedades com avaliação genética, né? Avaliação da Embrapa, da Associação Nacional de Pesquisadores, né? De Neló, de Zebu. Então, quando que começa aqui a agricultura? Olha aqui, nos dias 151, depois desse dia da entrada, primeiro da entrada dos animais. Então, quando eu divido isso aqui por 30, eu tenho 5 meses depois, né, que coincide junho. Aí vem julho, agosto, setembro, outubro, em novembro vem o plantio das culturas, né? Uma área com arroz, com soja, uma área com arroz e outra área com milho, né? Então, de acordo com o ciclo de cada cultura, observem aqui que a soja 109 dias, o arroz 214, né? Então, de acordo com a cultura, o seu ciclo. E observe que no período aqui que eu tirei o milho, aquele pasto de primeiro ano, né, que é aquele pasto que ele fica por mais tempo no, verde, que é um pasto novo, eu posso colocar animais e alugar esse pasto, né, que a gente colocou aqui, chamou de animais volantes, né? E que em cada intervalo aí da soja com o arroz, eu tinha a cultura do feijão. Hã? Não, está aqui do lado. Está dando interferência. Está apertando, né? Melhorou? Estava dando tipo um mau contato, né? Então, depois de explicado o primeiro ciclo dentro de um ano, isso se repetiu por mais 2 anos. Então, imaginem vocês, a gente modelando ou transformando todas essas informações, né, da recria, da terminação, durante 120 dias, a cultura do soja, do arroz, do milho, né, animais volantes, que a gente chama, poderia ser, por exemplo, um aluguel de pasto, né, para gado ali da região, a cultura do feijão. Então, imaginem vocês, a gente transformando todas essas informações que eu vou mostrar para vocês, pré-plantio, plantio, tratos culturais, colheita, armazenamento, comercialização, em modelos matemáticos, né? Então, aqui é só o primeiro cenário foi a forma de comercialização do bovino, né? Os bovinos participantes do projeto eram comercializados como touros jovens. Então, aqui eu tenho um boi, teste de desempenho de touro jovem. E nessa parte de baixo, a gente fez uma simulação como se comportaria esses bovinos sendo comercializados, ao invés de tourinho, que tem alto valor agregado, sendo comercializado como arroba de boi, né? Então, esses dados eu vou mostrar para vocês, que a preocupação, né, dos pesquisadores era ter um boi Nelore terminado aos 24 meses, mas de forma econômica, né? Hoje em dia já é possível também produzir esse boi Nelore com 18 meses, né? Só fazendo um parênteses, ao invés, é um outro projeto de desempenho de touro jovem lá, porque a exposição agropecuária do Goiás, de Goiânia, é no mês de maio, e esse leilão aqui ele acontecia no mês de setembro. Então, os pesquisadores, né, Embrapa, juntamente com os produtores, desenvolveram, né, um boi terminado aos 18 meses, que era para ser comercializado na exposição agropecuária lá de Goiânia. Mas como é que era esse manejo? Esse animal, na hora do desmame,
ao invés dele ir para o pasto, ele era confinado durante o período seco, durante 5 meses, 6 meses, né? Ele não podia ter um ganho muito elevado, porque no início do período chuvoso ele ia voltar para o pasto, então não podia, a flora intestinal dele não podia ser de alto grão, né? Então, todo essa adaptação desse manejo, né? O ajuste desse manejo para que esse animal fosse confinado no período seco, da primeira período seco da vida deles, né? Depois do desmame, eles iam para a pastagem durante o período chuvoso e no final ali do período chuvoso eles eram confinados novamente e atingindo 500 quilos aos 18 meses, né? Então, olha os outros cenários, nós analisamos 8 cenários. Entre esses cenários de forma determinística, o que é o cenário de forma determinística? São os dados reais praticados, né, no projeto lá da Embrapa. Então, a gente fez a comercialização, a produção era de Nelores, que eram comercializados como bovinos, um teste de desempenho de touros jovens. Mas a gente fez uma simulação da comercialização. Então, o primeiro cenário, nós tínhamos 2 opções: venda de tourinho ou boi gordo, né? Que é o que a gente está chamando aqui de boi comercial. Nessa segunda etapa, nós tínhamos outros 2 cenários. Nós podemos ter o cenário que é o capital próprio, onde o produtor tem os próprios recursos, né? E a gente sabe que tem que ter o custo de oportunidade desse capital, e muitas das vezes ele não é barato, esse capital, né? E o recurso do governo mais o capital próprio, que é quando faz um projeto de financiamento. Então, quando é esse recurso do governo mais capital próprio, a gente sabe que um projeto de financiamento é 90% de dinheiro do banco, né, do financiamento que o banco coloca, mas tem que ter uma contrapartida de capital, de recurso próprio, né? Então, o segundo cenário era capital próprio e recurso do governo. Lembrando que esse recurso do governo é o financiamento. E na terceira etapa, a forma de remuneração do capital investido, né? Capital imobilizado. Poderia ser através da depreciação desse capital de infraestrutura, né? Capital de construções como curral, como cercas, maquinários, né? Ou o arrendamento de toda uma fazenda, né? E considera um valor desse arrendamento a ser pago anualmente, né? Então, observe que esse primeiro cenário, quem é esse primeiro cenário? Boi, a forma de comercialização, boi comercial, arroba de boi. Recurso do governo, projeto de financiamento, né? E depreciação. O que é que vai mudar para o segundo cenário? A forma de comercialização, boi gordo, né? Arroba de boi. A forma de captação do recurso, projeto de financiamento, mais a forma de remuneração do capital imobilizado, arroba de boi. O terceiro cenário, o que é que vai mudar para o segundo? Vai mudar que a forma de captação de recurso era o capital próprio. E a forma de remuneração do capital imobilizado, a depreciação. E aí, assim por diante, né? O quinto cenário já muda, porque a forma de comercialização aqui agora é tourinho, né? A forma de captação do recurso é projeto de financiamento e a remuneração do capital imobilizado, depreciação. Então, observe que aí eu tenho os 8 combinações e eu vou mostrar para vocês os resultados. Da mesma forma que a gente tem os 8 cenários determinísticos, eu vou mostrar
o risco de cada um desses cenários de forma estocástica, né? A gente sabe que tem uma formulazinha estatística que chama Monte Carlos, né? Que ela possibilita a gente calcular o risco da atividade, né? Então, observem que o modelo que nós desenvolvemos, né, que eu falei lá atrás para vocês, que a gente utilizou, o modelo System Dynamics, o Stella, né, que é um pacote que já vem de modelagem, a gente combinou, né, todos os custos dessas atividades agrícolas e pecuárias e receitas operacionais e não operacionais, os custos operacionais e não operacionais, receitas financeiras, despesas gerais, e a gente sistematizou todas essas variáveis ao longo de 1.185 dias para ter como resultado os indicadores econômicos. Só fazendo um parêntese que, entre esses indicadores econômicos, o valor presente líquido, o projeto ele é aceito quando esse valor presente líquido ele é maior ou igual a zero. Então, essa curvazinha aqui, né, essa distribuição, né, essa curva normal, quando ela está acima de zero, o valor presente líquido está acima de zero, então é a probabilidade desse projeto, do cenário que eu vou apresentar para vocês, de ser aprovado, né, de ser viável economicamente, né? E como é que eu chego nessa distribuição, né, ou nessa distribuição normal? Através dessa Monte Carlos, é possível pegar aquela variável que eu falei lá atrás para vocês, de maior volatilidade. Qual é a variável de maior volatilidade que eu disse anteriormente? O preço, né, das atividades agrícolas e pecuárias. Então, eu vou pegar um histórico de 36 meses, no mínimo, e tirar uma média e um desvio padrão. Quando eu tenho a média e o desvio padrão, e eu coloco essa função de Monte Carlos, que o próprio Stella ele já faz, eu vou pegar valores aleatórios entre a média e desvio padrão do preço do milho. Eu falei para vocês que a arroba do boi, por exemplo, há um ano atrás era R$300, agora está 200, quer dizer, teve uma queda por conta do ciclo da pecuária, né? Então, vai pegar valores aleatórios. Vamos supor que a média é 250 e tem um desvio padrão de 50. Então, ela vai pegar valores, essa função de Monte Carlo, entre 200 e 300. Então, eu posso pegar 1.500 valores, posso pegar 2.000 valores entre 200 e 300, né? Então, depois que eu pego todos esses valores, eu vou combinando, eu rodo o sistema e vou combinando, né, essas possibilidades, né, 1.500 vezes. E aí é quando eu tenho essa distribuição normal, que eu vou mostrar para vocês, né, no valor presente líquido, quando é maior do que zero, é a probabilidade do projeto, do cenário, ter lucro, né? Se for menor do que zero, é a probabilidade de ter prejuízo. Então, é esses dados que eu vou mostrar para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é uma modelagem, né? Esse programa Stella, ele vê uma página em branco e ele consiste na metodologia de fluxos, né? Nós temos aqui o fluxo de entrada de bezerro, a recria, e depois que termina a recria, durante 11 meses, né, eu tenho a classificação dos animais para terminação. Então, eu tenho aqui quantidade de boi classificado para terminação. Se entra 100 bezerros, no final de 11 meses, eu tenho os garrotes, e eu vou selecionar os melhores, né? Quem selecionou isso aqui foi
a avaliação genética, porque é um teste de desempenho de touro jovem, mas eu tenho que levar em consideração a capacidade dessa terminação, né? Então, vamos supor que entrou aqui 100 bezerros e foi classificado 50%, né? Para terminação. Então, essa terminação durante 120 dias, né? E aí o ganho é maior, né, desses animais, e depois esses animais eles têm duas formas de comercialização, ou tourinho ou boi comercial através da arroba de boi gordo, né? Então aqui essas torneirinhas, né, elas são os fluxos que aqui dentro desse determinação de quantidade de bezerros é que libera a entrada desses animais, libera no dia 1, libera no dia 365, libera no dia 730. Quer dizer, a cada um ano tem a entrada de um novo lote. Aí eu pergunto para vocês, o que é que determina a entrada de bezerros na propriedade? O peso desses bezerros, a oferta de forragem e a área disponível. E aí a gente tem uma formulazinha que é a capacidade de suporte dessa forragem, né? Lembrando que esses animais eles entram em pleno período seco, né? Então, eu preciso ter essa preocupação, esse dimensionamento para que esses animais, eu vou fazer uma suplementação proteico-energética para esses animais não só manter o peso, mas ganhar peso no período seco. Aqui eu tenho um modelo de ganho de peso, né? O estoque na recria com um ganho de peso, né? Então, esse ganho diariamente vai aumentando. Esse animal, a cada dia, no dia 1º, ele começou a pastejar, ele vai receber a suplementação. Então, no dia 2, ele vai ter a somatório de todo o lote mais o ganho, né? Então, esse ganho está sendo determinado de acordo com a suplementação. Se o animal não for suplementado só com sal branco, ele perdeu, ou sal mineral, por exemplo, em pleno desmame, com estresse da desmame e o pasto secando, né, a partir ali de junho, julho, lá no centro-oeste, então eles perderiam peso, sentiriam muito, né? E aqui o manejo a gente fazia a suplementação adequada, né, com o proteico energético e tal. Então eles acabavam ganhando, tendo um ganho, né, de 100 e poucas gramas, né, era um ganho, mas que quando chegava no período chuvoso, né, eles potencializavam esse ganho porque já vinham numa escala crescente de desenvolvimento. Só que quando chega aqui na terminação, né, com o volumoso de melhor qualidade, né, com uma silagem e a ração, aí esses animais eram feito um acabamento e ao final de 24 meses, né, de idade desses animais em média, 22, 23, 24 meses, eles atingiam o peso de 550 quilos. Aqui é uma interface da pecuária, esses dois modelos que eu acabei de mostrar para vocês, entrada e saída dos animais, e tem um modelo de adição de carne, que é o modelo de ganho de peso. Então, observem que aqui essa interface é a interface de navegação dentro do Stella, vem a página em branco, e nós fomos modelando cada uma dessas etapas. Dentro da recria, quais são os custos da recria? Aquisição de bezerro, sanidade, nutrição, mão de obra e os gastos com a pastagem. São todos esses custos. Então, dentro da sanidade, o que era feito ao longo de 11 meses? Controle de ecto e endoparasitas, a questão das vacinas, né? Então, e da nutrição, período seco, período das águas, né? Então, observe que todos esses gastos, cada um desses aqui é um modelo. Quando eu clico aqui, ó, para abrir a entrada e a saída, eu tenho esse slide anterior aqui, ó, entrada e saída por trás dessas
conver, né, que é essas bolinhas, eu tenho os modelos matemáticos que está liberando um fluxo aqui, ó, para a entrada dos bezerros a cada 365 dias. Como eu avaliei 3 anos, eu tive 3 entradas de bezerro, assim como 3 entradas no estoque e 3 saídas também na comercialização. Então, além desses custos, né, da recria, da terminação, o custo com a comercialização, as receitas, né, e o resultado econômico da terminação e da recria. Da soja, a cultura da soja. Então, observem que aqui eu tenho todas as etapas aqui, desde o pré-plantio, né, com a dessecação da pastagem, para o plantio da soja, o plantio com gastos com sementes, inoculantes, adubo, né? Trator, mão de obra, tratos culturais da soja, herbicida, controle biológico, fungicida. Então, aqui a gente detalha, né, o que acontece no dia a dia ao longo do ciclo aí da cultura da soja. Depois a gente tem o gasto com a colheita, frete, armazenamento, impostos, né? Então, aqui a gente tem o ciclo da soja, o pagamento, as receitas e os custos. Assim como a gente faz na planilha do Excel, quando eu abro isso aqui, eu vou mostrar depois para vocês, a gente tem, né, todos os resultados em uma planilha também. Só que essa planilha, ela é tratada dia após dia, né? São esses modelos aí que a gente, essas interfaces. Aqui é só a interface de navegação. Na cultura do arroz, como eu falei para vocês, quando é que no ciclo de 6 anos, que é 3 anos de agricultura, com 3 anos de pastagem, quando não é feito em nenhum momento grade, não é isso, né? O que a gente não quer a gente quer conservar o nosso solo, mas em algum momento que precisar, aí sim vai ser usada a grade. E aqui tem um custo aqui da grade niveladora, grade aradora, né, para o plantio do arroz. Então, aqui eu tenho todos os detalhes do plantio do arroz, que tipo de herbicida, né, que tipo de fungicida, né, então, qual foi a semente que eu usei. Então, eu vou detalhando aqui o máximo possível. Qual foi o adubo, né? E aqui, da mesma forma, outros custos, né, com a colheita, armazenamento, impostos. Então, a gente tentou levar em consideração, né, de forma muito real, todos esses custos. E assim como na lavoura do milho, também nós detalhamos aqui no milho, já não teve grade, né, já foi feito também aqui um controle das plantas espontâneas, né, porque não tinha ainda o capim, só aqui, né, quando eu tenho aqui o plantio do milho, é que entra aí a semente do capim. Os tratos culturais do milho, colheita, da mesma forma, armazenamento, né, impostos, e aí eu tive o ciclo do milho com as receitas e os custos. Então, observem que aqui eu tenho a interface principal do modelo que nós desenvolvemos na minha dissertação de mestrado. Os cenários, onde é que entra? Entra aqui as 3 formas de combinação. Forma de combinação do origem do recurso, ou projeto de financiamento, ou capital próprio. A forma de comercialização dos bovinos, ou arroba de boi, ou teste de desempenho de touro jovem. E a forma de remuneração do capital imobilizado, ou através do arrendamento, ou através da depreciação. Então, quando a gente movimenta essa chavezinha, né, a gente tem a combinação dos cenários. Quais são os cenários que estão combinados aqui? Capital próprio, arroba de boi, que é a forma de comercialização de arroba de boi, e a remuneração do capital imobilizado está sendo considerado o arrendamento. Então,
Quando eu combino, muito obrigado. Quando eu combino aqui, eu rodo o sistema, como já está todo modelado, né? Todos interligados, todos os custos. Aqui eu tenho as interfaces. Aquela que eu mostrei anteriormente é a interface da pecuária. Mostrei a interface da soja, mostrei a interface do arroz, do milho, né? Quando eu rodo o sistema, aí já atualiza, aqui eu tenho os custos operacionais dia após dia ao longo dos 1.185 dias. E aí eu venho aqui para o demonstrativo de resultado, que o indicador econômico, ele mostra se deu lucro ou prejuízo. Eu vou mostrar para vocês esse demonstrativo de resultado, que é o resultado. Então, só para vocês entenderem, né, que eu mostrei ali a modelagem da pecuária, a entrada e saída dos animais, e depois eu mostrei para vocês a ganho de peso. Observe aqui o modelo financeiro, como é que funcionou o modelo financeiro, como é que foi modelado, né? Isso aqui é feito no Excel, mas aqui é porque é um outro programa de modelagem. A primeira etapa é quando é utilizado o recurso do governo, que tem que ter uma data de liberação do financiamento. Então, primeiro dia após o financiamento é que eu considero que eu comprei os animais e entrou no projeto. O que acontece é que, quando esse dinheiro do governo é depositado, eu só vou plantar a lavoura da soja daqui a 150 dias, quer dizer, daqui a 5 meses, né? Então, eu não posso deixar esse dinheiro na minha conta corrente de produtor rural. Eu tenho que fazer uma aplicação, então esse dinheiro é transferido para uma conta aplicação a uma taxa de juro do capital próprio, né? Eu não vou escolher também um rendimento de poupança, que é o rendimento de menor risco, porém, é um rendimento de menor remuneração, né? Então, eu vou considerar aí uma taxa aí de atratividade aí para poder eu remunerar esse meu dinheiro, e quando eu for, né, e não ser pego pela inflação, né? A gente sabe que atualmente a inflação está em torno aí de 4,5%, mas teve momentos aí de ter inflação acima de 10%. Então, esses 5 meses, se eu deixasse esse dinheiro parado, a própria inflação se encarregava aí de desvalorizar esse dinheiro, e na hora que eu fosse comprar o adubo, né, para a soja, para as outras lavouras, eu ia perder o poder de compra, né, desses insumos. E aí tem um modelo também das despesas, né, e receitas. E tudo isso foi convergido aqui no demonstrativo de resultado. Para o último dia, foi encerrado as contas. Qual é o último dia do meu horizonte de planejamento? 1.185. Então, no último dia foi encerrado. E aí, o que eu tenho aqui como resultado? Meu valor presente líquido no horizonte de planejamento. Então, ao longo de 3 anos, o que aconteceu com o meu dinheiro? Se foi positivo, se meu dinheiro foi acima de zero, quer dizer, eu paguei todas as contas operacionais, não operacionais, financeiras, né? E o meu dinheiro ainda valorizou, né? Se foi maior do que zero. Que é isso que eu vou mostrar para vocês. E se for maior do que zero, esse resultado do valor presente líquido, o meu projeto ele é viável, né? Então, eu tenho 8 cenários para me apresentar esses resultados para vocês. Aqui era só para mostrar a conta de receita, que também, né, do milho, da soja, do arroz, né, as receitas não operacionais com arrendamento do feijão, o aluguel de pasto para os animais volantes, que eu mostrei lá atrás, né, e as receitas financeiras, né, porque esse dinheiro estava numa conta de aplicação, as receitas financeiras. O modelo de despesas, despesas operacionais e não operacionais, os pagamentos, né? Despesas gerais, como comercialização, financeiras, né? E assim por diante. A forma de comercialização
custos operacionais do boi ou do boi ou de tourinho, né? Então, existe uma chavezinha que a gente coloca de acordo com aqueles cenários que a gente selecionou lá antes, né? Que eu mostrei para vocês. Então, aqui, só para mostrar para vocês que, como resultados, né, da operação agrícola, eu não vou entrar muito em detalhe, que esse trabalho foi desenvolvido, né, lá em 2007. Então, a gente desenvolveu mais ou menos em 2006, né, esses dados. E aqui são os dados da custos operacionais do projeto comparado com a instituição do governo lá que é responsável pelo cálculo, né, desses custos operacionais lá das lavouras, né? Então, o que importa aqui é que os dados não são muito divergentes, né? O praticado no projeto com o do produtor rural lá do estado do Goiás. Aqui a outra cultura, provavelmente essa cultura aqui seja a cultura do milho, né? Aquela anterior à cultura, só voltando aqui, a cultura acho que isso aí, a cultura da soja, a cultura do milho, né? E aí a gente vai começar a mostrar para vocês, né, os resultados finais aqui. Observe o seguinte, o demonstrativo de resultado que eu mostrei lá no modelo, que eu disse, essa caixinha bem aqui é os resultados, o resultado final. Então, aqui é do jeito que aparece lá. É como se fosse uma planilhinha do Excel, né? Onde eu tenho todas as receitas operacionais, impostos e contribuições sobre venda, receitas operacionais líquidas, né? Custos operacionais e o cálculo do meu lucro, né? Que é tirando de todas essas receitas os meus custos operacionais, depreciação, né? Custo de oportunidade e a remuneração do produtor. Então, como despesas não operacionais, taxa de elaboração de projeto, conta de assistência técnica, custo administrativo, depreciação, arrendamento, despesas de juros financeiros, né? E despesas de juros de capital próprio. Então, observem que o sistema financeiro, contábil financeiro, ficou bastante completo, né? E o que é que eu tenho aqui? O resultado dos cenários, né? Eu vou mostrar aqui inicialmente quais são esses cenários, né? Todos eles são com a forma de comercialização arroba de boi, né? O boi comercial. Então, eu tenho aqui 2 com depreciação e 2 com arrendamento. Cada um de depreciação, recurso do governo, capital próprio, e cada um de arrendamento, recurso do governo, capital próprio. Então, eu tenho 4 cenários e vou ter os mesmos cenários com a forma de comercialização de tourinho, né? Então, agora eu vou botar aqui essa parte aqui, essa para cima, para vocês observarem os resultados. Então, pagando ao longo de 1.185 dias, pagando todas as despesas operacionais e não operacionais, né, custos e despesas, o projeto teve um melhor resultado, o cenário que teve um melhor resultado foi o que combinou boi gordo com depreciação e financiamento, né, utilizando o recurso do governo, né, que teve um valor presente líquido de R$ 47.831,76. O que é que isso significa? Significa que o projeto ele pagou todos os custos de financiamento, todos os custos operacionais e não operacionais, e o dinheiro, no final, ainda valorizou R$ 57.800. Tá, vamos só trocar as pilhas aqui. Porque está dando uma falhada, né? Deixa aqui.
Obrigado. Então, observem que depois de 3 anos, o dinheiro valorizou 57 mil nesse cenário, 51 mil no cenário com depreciação e capital próprio, e os cenários com arrendamento, que ou mesmo o produtor produzindo ou não, ele tem que honrar o compromisso do arrendamento, né? Então, o custo do arrendamento ele é maior, né? Então, quando usou o recurso do governo, próximo de 43 mil, e quando ele usou capital próprio, porque o custo do capital próprio é maior também, né? Do que o recurso que eu faço um projeto de financiamento no banco, o juro para o produtor rural é um juro mais baixo, né? Então, o que teve um menor valor presente líquido foi esse que combinou arrendamento e capital próprio de 37.800, né? Mesmo assim, todos eles tiveram o resultado de valor presente líquido acima de zero. Então, significa que todos esses cenários são viáveis. A relação benefício-custo, né, de todos eles também foi acima de 1. O que é que significa esse valor aqui? 1,47. Significa que a cada R$ 1 investido no projeto tem um retorno de 47 centavos, né? Consequentemente, esse que teve o arrendamento de capital próprio teve um retorno só de 23 centavos. Aqui é só para mostrar que aquele cenário lá, quando eu tenho arrendamento, depreciação, esses dois, ó, custo da depreciação é menor do que o custo do arrendamento, né? Então, observe que tem esses detalhes, né? E quando eu tenho recurso do governo, eu tenho que pagar, né, o empréstimo, o juro que eu pago para o governo, né? Quando eu tenho capital próprio, eu não pago esse juro, né? E aí, sendo um pouco mais rápido, os mesmos cenários, né? Agora todos comercializados como teste de desempenho de touros jovens, né? Então, observem que aqui eu tenho mais ou menos o que aconteceu lá, né? Quando eu tenho depreciação e financiamento com o recurso do governo, o resultado ele é melhor. Como esses animais eles são animais de alto valor agregado, né? Que são tourinhos, né? Não é arroba que eu estou vendendo, não é o peso deles, é a qualidade genética. Então, eu tenho um resultado aqui bem melhor do que quando eu comercializo com arroba de boi, né? Devido a essa agregação de valor ao produto. As taxas internas de retorno, todas também foram viáveis, né? A que foi a menor foi o cenário com tourinho, arrendamento e capital próprio, que teve a taxa interna de retorno igual, né, a do mercado na época. Então, isso significa que, mesmo assim, esse cenário ele é viável. Aqui eu estou mostrando agora para vocês o resultado da avaliação estocástica, que é a avaliação do risco, né? Então, essa primeira figura, que levou em consideração a forma de comercialização arroba de boi, projeto de financiamento e depreciação, o risco a probabilidade de ter lucro, que é esse VPL aqui acima de zero. Deixa eu só pegar o cursorzinho aqui, ó. Eu tenho a minha distribuição normal, né? Com uma média e um desvio padrão. Como eu falei para vocês anteriormente, eu peguei de todas as atividades, soja, pecuária, a média e desvio padrão dos últimos 36 meses do preço de comercialização desse produto. E eu uso a fórmula de Monte Carlos e faço a distribuição, né, com essa média e o desvio padrão,
E qual é a avaliação do valor presente líquido? Se ele for igual ou maior do que zero, o projeto é aprovado, né? E aqui está dando uma aprovação de 96,2%. Quer dizer, o risco dessa combinação é de 3,8%, né? Com os dados técnicos praticados lá no projeto da Embrapa. Esse outro cenário, que leva em consideração recursos do governo em arrendamento, o risco é de 16,5%. Quer dizer, o risco é de ter prejuízo, mas a probabilidade de ter lucro é de 83,5%. Nesse cenário com recurso boi comercial, né, que é arroba de boi, capital próprio e depreciação, o risco foi apenas de 5,5% e a probabilidade do projeto ser viável de 94,5%. Nesse outro de boi comercial com arrendamento, capital próprio e arrendamento, o risco aumentou um pouco, né? 15,7% e a probabilidade de ter lucro de 87,5%. Observe que se fosse desse 50%, então já seria um alto risco, né? Quanto esse valor acima de zero está mais próximo de 100%, quer dizer, o risco está baixo, né? Quer dizer, a probabilidade é muito grande de ter lucro. Mas à medida que vai diminuindo de 100%, vai chegando perto de 50%, aí eu tenho uma incerteza maior de ter um lucro ou um prejuízo, né? Os cenários com comercialização de tourinos diminuiu o risco devido ao valor agregado, né? Aqui, o valor presente líquido foi de 38.944, com a distribuição normal, né? De 16.000, né? Um desvio padrão aqui de 16.800, mais ou menos. Mesmo assim, o valor presente líquido, esse cenário, com o tourinho, projeto de financiamento e depreciação, ele quase bateu os 100%, né? Deu 99% da probabilidade de ter lucro. O outro que considerou o mesmo cenário com arrendamento, 91%. Os com capital próprio, com a depreciação, 4,7%, né? Observe aqui que na distribuição normal, acima de zero, deu 4,7% de risco. E esse que considerou arrendamento e capital próprio, 19,4% de risco. Aqui, só para mostrar para vocês, né, uma correlação que a gente fez entre as atividades utilizadas lá no projeto, que a soja tem correlação, né, com o boi, né, o arroz também com o boi, e o boi magro ele tem uma alta correlação com o gado, né? Então, só para fazer uma comparação que essas atividades elas são correlacionadas, né? O preço de uma influencia, né, na outra. E como conclusões, né, dessa primeira etapa, é que foi desenvolvida uma ferramenta de modelagem que permite auxiliar na tomada de decisão do produtor, né? Os custos operacionais da soja foram menor do que os disponibilizados pelo Ceagro, né, a agência lá do estado do Goiás, governamental. A lavoura do milho apresentou alto custo operacional comparado com o disponibilizado pela Ceagro, né, a lavoura do milho custou um pouco mais, né. Todas as taxas internas de retornos avaliadas, elas foram maiores ou igual ao custo operacional do capital, mostrando a atratividade do projeto, assim como o valor presente líquido e a relação benefício-custo, todos apresentaram, né, a viabilidade dos cenários, e os cenários mais favoráveis foi quando se considerou a depreciação de toda a infraestrutura, e quando se considerou o projeto de financiamento, né, pegando o capital
né, do governo, do recurso do governo, através do financiamento. Com relação aos tratamentos estocásticos, né, todos apresentaram o valor presente líquido, a probabilidade do valor presente líquido ser menor do que zero, inferior a 20%. Isso mostra o quê? Mostra o baixo risco da atividade, né, do projeto praticado lá pela Embrapa. Esse estudo ele demonstrou que a adoção desse projeto, com esses índices técnicos praticados lá no projeto da Embrapa, ele é favorável a investidores que estejam disponíveis a trabalhar com alta precisão na produção, né? Aí sim, precisa de mão de obra qualificada, precisa de assistência técnica qualificada, né? Nas diversas competências, tanto agrícola quanto pecuária. E as correlações positivas existentes entre os produtos comercializados indicam que a lucratividade pode ser maior do que as apresentadas, porém, com aumento de risco, né? Porque são correlatas. Proposta de outros estudos, né? Pode ser acrescentado ao modelo as correlações dos preços dos produtos comercializados, pode ser acrescentado no modelo crédito de carbono, né? Que é uma discussão que vem tomando espaço e eu acho que não vai demorar muito para o produtor que trabalha com essas tecnologias preconizadas como mitigadoras, né? Ele comece a receber por isso, né? Por adoção dessas tecnologias. Pode ser utilizada a teoria de portfólio para verificar qual é a escala mínima para adoção da integração, qual é a melhor combinação de lavoura e pecuária. Então, eu mostrei para vocês o projeto do Marcelo, que ele fez a consultoria para o ICA, né, para o Ministério do Meio Ambiente, e ele mostrou as diversas escalas de 200 hectares, 500 a 700 hectares e de 1.000 a dimensão, né? A proporção dos equipamentos tem que ser dimensionada de acordo com a escala. Então, é importante também, essa teoria de portfólio pode trazer essa informação. Esse modelo, ele pode ser adaptado conforme sugestões e necessidade de técnicos, produtores e investidores. Foram feitas várias publicações ao longo desse período, né? Congressos, né? E meu muito obrigado dessa primeira etapa. Eu apresentei para vocês o meu trabalho de mestrado que eu desenvolvi na Universidade Federal do Goiás, no programa de mestrado em agronegócio, e juntamente com a Embrapa Arroz e Feijão e o apoio dos meus orientadores, o professor Reginaldo Santana Figueiredo, o doutor Carlos Cláudio Magna Bosco, né? E todos que ajudaram de forma direta e indireta. Muito obrigado, a gente vai fazer um intervalo agora. Então, vamos retomar aqui, gente. Feito esses ajustes técnicos, eu vou passar 2 vídeos que ficou faltando sobre os dias de campo, lá da Unidade de Referência Tecnológica, de LPF, e do primeiro lavoura, antes do plantio, e depois foi feito um dia de campo, logo depois do plantio, não, na hora da colheita. E aí eu vou passar o vídeo que é para vocês ter uma noção do trabalho que a gente desenvolveu desse milho consorciado com o capim, tá bom? Então vamos lá. Acho que é melhor deixar, não? Testando, testando. Bora aqui, agora é aqui, vídeo. Aqui, esse aqui primeiro. Isso. Bora ver se vai sair direitinho. Não foi. Tá saindo o vídeo?
É, isso aí. Aí o segundo. Aí vai abrir. Aquele vídeo que não vai, mas vamos no outro. Aí amanhã a gente passa ver se o formato, a extensão dele, né? Aí esse aqui vai, o do dia de campo. Esse aí tá indo. A tecnologia Tá vem saindo ganhando o som? cada vez mais força na produção rural. Em Santa Inês, por exemplo, foi organizado um dia de campo para apresentar as inovações nessa área. Produtores rurais e pecuaristas estão aprendendo a tá associar saindo? lavoura, pecuária e floresta. Na região, tem agricultor lucrando com esse modelo sustentável de cultivo. Projetar o mesmo espaço para a lavoura, produção de pasto e árvores que produzem sombra já é realidade na fazenda de Seu Alcino. A orientação técnica que recebe faz com que o pecuarista inove cada vez mais. Ele separou 4 hectares de terra para plantar milho, capim e mudas de eucalipto. Já se passaram 8 meses e o milho está no ponto de virar silagem, uma espécie de alimento para o gado. Além de ser uma forma sustentável de explorar a terra, é também um negócio lucrativo. Foi feita a primeira experiência, não muito bem sucedida, mas a segunda veio nos trazer muita satisfação. Vocês estão vendo aí a quantidade de milho e o tamanho das espigas de milho, que foi muito satisfatória. Esse é um método de plantio que deve servir de modelo. Com essa finalidade foi que técnicos agrícolas, lavradores, pecuaristas e estudantes do curso técnico de Ciências Agrárias do IFMA de Codó se reuniram para trocar experiências e apresentar as novidades. É muito bom a gente estar participando dessas novas experiências, principalmente porque se a gente não usar de forma corretamente, né, como tem outro sistema também que nem o aquecimento global, se a gente não usar corretamente, irá prejudicar bastante para todo mundo, né? As vantagens dessas inovações é que o produtor pode utilizar do espaço que tem, por menor que seja, para tirar proveito da terra e contribuir com o meio ambiente utilizando dessas tecnologias. As palestras foram divididas em 3 estações. A primeira tratou das pastagens que estão em estágio de degradação ou com baixa produtividade. Um pesquisador da Embrapa explicou que é possível encontrar alternativas para reaproveitar o pasto, fazendo a integração lavoura, pecuária e floresta. Na segunda estação, Luciano Muniz, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Maranhão, falou das alternativas tecnológicas de produção pecuária. Ele mostrou que dá para aumentar significativamente a produção de carne se o animal for alimentado com esse tipo de pastagem. O potencial da região é um potencial de pecuária, mas as pastagens que nós temos hoje têm baixa produtividade. Por exemplo, uma produtividade de 30 quilos de carne por hectare ano. Uma pastagem degradada, uma pastagem oriunda da integração lavoura e pecuária, utilizando só as fases de recria e engorda, a gente consegue aumentar isso para 450 quilos. E para o meio ambiente, o que isso significa? Significa mitigar gases que causam o aquecimento global, que se acumulam na camada de ozônio, consequentemente gerando o efeito estufa. E esses gases na agropecuária, ela tem 3 gases, que é o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano etérico. Com esse sistema, nós conseguimos reduzir a idade de abate dos animais. No sistema de pecuária tradicional, o animal é abatido acima de 4 anos. Nesse sistema, o animal atinge o peso de abate com 2 anos. Então, esse animal ele emite menos metano etérico do que no sistema tradicional. E, por fim, a última estação que tratou do componente florestal. Marcelo Freitas é agrônomo e especialista em eucalipto. Quando se fala em floresta de eucalipto, é devido ser uma cultura já secular no nosso país, em termos de tecnologia, adequada para praticamente todas as regiões do país, então que dá essa segurança de cultivo, de condução e também até de mercado futuro. Se você pensar numa outra essência florestal, você pode ter dificuldade em conduzir essa essência, não ter a mesma tranquilidade de conduzir o eucalipto, que é uma cultura já largamente cultivada no nosso país todo. E se também adapta tranquilamente ao nosso clima? Tranquilamente ao nosso clima, quer dizer, você vai plantar, seja em Santa Inês ou em Imperatriz, ou em qualquer outra região do estado, ou fora do estado,
praticamente de norte a sul do país, você tem materiais genéticos desenvolvidos para toda e qualquer região nossa. Então, isso dá tranquilidade. E agora o mercado do boi gordo em Bacabal, fechou a R$ 142,00 à vista e R$ 144,00 a prazo. Em Açailândia, a do boi está cotada a R$ 139,00 à vista e R$ 141,00 a prazo. E saiba agora a cotação dos grãos para compra. Em Balsas, a saca da soja com 60 quilos foi negociada a R$ 75,00. Então, pessoal, esse vídeo que eu passei foi o do dia de campo que a gente realizou. Naquele momento estava o milho já começando a secar no campo e dava para a gente perceber pelas imagens o tamanho das espigas, né? Aquela produtividade que eu mostrei para vocês ontem, no primeiro ano de 130 sacos, no segundo ano 143 sacos, né? Foi devido justamente à alta adubação, manejo correto e a produção correspondeu, né? Então, eu queria fazer agora, para a gente também fazer uma avaliação do que a gente já viu até agora, né? Eu queria colocar essa questão para quem estiver acompanhando. Vou dar aí um tempinho, 5 minutinhos para vocês lerem, analisarem. São questões de marcar, né? A primeira questão foi uma questão que caiu no ENAD 2013 e a segunda questão no ENAD 2019. Vamos concentrar só na primeira questão, onde ela fala assim: em sistemas de integração lavoura-pecuária, a utilização de forrageiras leguminosas é vantajosa para os bovinos e ovinos, devido ao elevado teor de proteína dessas plantas e também para cultivos em rotação, como os cereais, que se beneficiam com o nitrogênio mineralizado durante a decomposição da leguminosa. Esse maior acúmulo de compostos nitrogenados, como aminoácidos e proteínas, deve-se à capacidade que as leguminosas possuem de realizar simbiose com bactérias diazotróficas, conhecidas como rizóbios. Lembrem que a gente conversou ontem dessa associação simbiótica entre essas bactérias e as leguminosas. Então, aí ele pergunta na questão, nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Primeira asserção: a incubação das sementes com rizóbios permite ao agricultor reduzir os custos na produção de forrageira para os animais e na produção de grãos, além de diminuir a emissão de gases de efeito estufa pelos ruminantes. Por quê? Os rizóbios realizam a fixação biológica de nitrogênio, proporcionam diminuição e até mesmo substituição das adubações nitrogenadas de custo elevado e evitam o excesso de nitrato desses que contaminam o ambiente. A respeito dessas asserções, analise a opção correta. Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. Letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda
não é justificativa correta da primeira. Letra C, as asserções 1 é a proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. Letra D, as asserções 1 é uma proposição falsa e a asserção 2 é uma proposição verdadeira. Letra E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. E aí, o que vocês respondem? Vou dar aí 2 minutinhos aí para vocês. Quem tiver aí online, manda pelo chat a resposta. Já poderia ser uma questão de concurso aí, para o concurso da Embrapa, que vai ser próximo ano, né? Já é uma questão de revisão aí sobre a integração lavoura, pecuária, floresta. Eu vou só ler de novo as duas asserções. A inoculação das sementes com risóbios permite ao agricultor reduzir os custos na produção da forrageira para os animais e na produção de grãos, além de diminuir a emissão de gases do efeito estufa pelos ruminantes. A simples presença da leguminosa, ela diminui a emissão de gases pelos ruminantes, né? Então, aí onde ela invalida a primeira seção, é essa segunda parte, né? Até então, a inoculação das sementes com risóbios permite ao agricultor reduzir os custos, isso é verdadeiro. Mas o fato dessa associação não tem uma relação, da presença da leguminosa, não tem uma relação com o ruminante, né? Então, a primeira a gente já considera como falsa, né? Então, como falsa, a letra A e a letra B já são descartadas, né? A letra C também, porque todas estão dizendo que a primeira é verdadeira. Então, a gente só fica a letra D e a letra E. Vamos ver o porquê, né? Os risóbios realizam a fixação biológica do nitrogênio, proporcionam diminuição e até mesmo substituição de adubação nitrogenada de custo elevado e evitam que o excesso de nitrato dessas contamine o ambiente, né? Dessas adubações nitrogenadas contaminam o ambiente. Então, a letra E está dizendo que é falsa e a letra D está dizendo que a segunda asserção ela é verdadeira, né? Qual das duas vocês marcariam? Então, a correta é a letra D, né? A primeira ela é falsa e a segunda ela é verdadeira. Ela não tem uma explicação da primeira, não está correlacionando a explicação da primeira, mas que ela é verdadeira, ela é, né? Então, a letra D é a resposta correta. Agora vamos fazer a segunda questão. A integração lavoura-pecuária é uma estratégia de produção sustentável que integra a realização de atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma área, seja o cultivo em sucessão ou em rotação. A gente falou aqui muito de manejo, integração. Essa que eu apresentei hoje mesmo é rotação ou é sucessão, né? Então, nós temos ali um período da área ocupada com agricultura e outro período com a pecuária. E existe ali uma rotação, né? Esses sistemas abrangem sistemas produtivos diversificados para a produção de alimentos, fibras e energia, com o objetivo de otimizar os ciclos biológicos das plantas e dos animais, bem como dos insumos e dos seus respectivos resíduos. As opções da lavoura amortizam o custo de implantação do componente pecuário, que, por sua vez, gera renda
a médio e longo prazo, equilibrando, desse modo, a viabilidade econômica do sistema. Estes sistemas requerem estratégias de inovação produtiva e de gestão. Né? De acordo com esse autor aí, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, Inovação e Gestão, Estudos de Caso no Mato Grosso, né? Uma publicação do IPEA, 2017. Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira asserção, a ILP. O que é ILP, gente? Integração lavoura-pecuária. Ela pode recuperar áreas de pastagens degradadas. Quer dizer, isso aí é uma verdade, né? É uma das tecnologias preconizadas como agricultura de baixo carbono. Por quê? Quer dizer, só essa primeira ser verdade, a letra A, B, C já ficam como opções de resposta, né? A gente já elimina aí a letra D e a letra E. Então, agora vamos ver a segunda. Por quê? Por meio de técnicas de cultivo do solo, empregadas nas atividades de plantio e de condução de lavoura, o solo pode recuperar sua fertilidade, além de serem reduzidas as chances de erosão. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta, a opção correta. A letra A, as asserções A e B, elas são verdadeiras. E a segunda é uma justificativa da primeira. A letra B, as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. E a letra C, a asserção é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. E aí vocês responderam o quê? Primeira pergunta. A gente já viu que a asserção 1 é verdadeira. Primeira pergunta. A asserção 2 ela é verdadeira ou ela é falsa? Para depois a gente saber se ela justifica ou não a asserção 1, né? Então, vamos ver. Por meio das técnicas de cultivo do solo, empregadas nas atividades de plantio e de condução de lavoura, o solo pode recuperar sua fertilidade, além de serem reduzidas as chances de erosão, né? Entre essas técnicas de cultivo, tem o plantio direto. Então, a gente pode considerar que, além dessa questão ela ser verdadeira, ela o quê? Ainda justifica a primeira sessão. Tudo bem, gente? Então, eu acho que era isso que a gente tinha para hoje, né? Nós tivemos essa primeira etapa de hoje, mostrando para vocês sobre a parte econômica, de forma determinística, estocástica, a gente falou de risco, né? Indicadores econômicos. A gente apresentou o vídeo, né? A reportagem sobre o dia de campo, e fizemos aí 2 questõezinhas para a gente fazer uma pequena avaliação do que a gente viu até agora, né? Se era o suficiente para a gente responder essas questões. Amanhã eu vou trazer mais questões, amanhã a gente vai ter a apresentação da aluna de doutorado, Thaís Figueiredo, que ela faz parte do nosso grupo de pesquisa Gintegra. No sábado, a Carol vai falar também, que é aluna de doutorado, da experiência que ela teve nos Estados Unidos com a integração, e todas as duas vão falar das suas respectivas dissertações que foram desenvolvidas nessa URT de LPF e também sobre seus trabalhos de doutorado. Então, eu queria desejar uma boa noite a todos e amanhã, né, todo mundo firme e forte. Muito obrigado. Ah, é? Muito obrigado.